Que tal pensar numa situação? Arriscar a própria vida por uma mensagem. Mas não num campo de batalha, e sim numa sala silenciosa com o mundo inteiro ouvindo. Hoje, a gente vai conhecer a história real de um homem que se tornou, literalmente, um condutor elétrico humano só para garantir que a voz de um rei não fosse silenciada. É uma história fascinante sobre tecnologia, dever e um sacrifício que parece inacreditável. E essa frase aqui é o coração de tudo. Para o nosso protagonista, isso não era só uma ordem, sabe? Era um princípio de vida. A mensagem do rei há de ser transmitida sem falta. Essa convicção, essa certeza absoluta, que transforma o que seria um desastre iminente num ato de heroísmo puro. Então, vamos lá para a nossa primeira parte, a mensagem histórica. Para a gente entender o peso da decisão que foi tomada, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imaginar um mundo onde o rádio ainda era uma fronteira nova, uma coisa quase mágica. A gente está nos anos 30. O rádio era a tecnologia de ponta, sabe? E pela primeira vez na história, a voz de uma única pessoa, o rei Jorge da Inglaterra, seria ouvida ao mesmo tempo por todo o gigantesco Império Britânico. A escala disso, a ambição, era algo que ninguém nunca tinha tentado antes. Agora vamos tentar imaginar a pressão em cima da equipe técnica. O equipamento era todo experimental. Qualquer falha seria um desastre monumental. O mundo inteiro estava literalmente com os ouvidos grudados no rádio. E a reputação do Império, bem, ela dependia do sucesso daquela transmissão. Não tinha margem para erro. Nenhuma. E bem no centro dessa operação toda estava um homem. A fonte não diz o nome dele, mas o descreve como um operador diligente. Um especialista que conhecia cada fio, cada válvula daquele equipamento. Ele era, basicamente, a garantia de que tudo ia correr bem. E isso nos leva direto para a segunda parte, a crise de última hora. Com todo esse cenário montado e a pressão no máximo, o momento da verdade estava chegando. O rei caminha para o microfone, o mundo prende a respiração e é exatamente aí que o impensável acontece. Por um breve momento, a equipe deve ter respirado aliviada. Dias e dias de preparação, todos os testes dando certo, o equipamento zumbindo, prontinho para fazer história. O silêncio no estúdio era quase palpável. Tava tudo pronto. Ou será que não? De repente, o pânico toma conta. Um olhar desesperado, um sinal frenético. No último segundo possível, eles percebem que alguma coisa está terrivelmente errada. Um cabo partido, bem ali, no equipamento de transmissão. Uma falha que parece simples, mas que era catastrófica. Sem aquele cabo, não teria sinal, não teria discurso, só silêncio. Para o mundo inteiro que esperava ouvir a voz do seu rei. E o pior de tudo, não havia tempo. A gente está falando de segundos para o ao vivo. Pegar a ferramenta e emendar o fio, simplesmente impossível. A transmissão estava condenada ao fracasso. É aqui, nesse exato momento de desespero total, que a história dá uma virada incrível. A gente entra na terceira parte, o condutor humano. É onde a falha da máquina é superada pela coragem de um homem. O nosso operador diligente não pensou duas vezes. Ele viu o problema, entendeu na hora as consequências e numa fração de segundo tomou uma decisão. Ignorando completamente o risco de levar um choque elétrico brutal, ele foi lá e agarrou as duas pontas do cabo partido com as próprias mãos. E ele ficou assim, por 15 minutos. 15, dá pra acreditar? Durante todo o discurso do rei, a eletricidade que levava aquela voz pro mundo todo estava passando direto pelo corpo daquele homem. Ele se tornou o cabo que faltava. Mas afinal, o que leva alguém a fazer uma coisa dessas? Segundo a história, era esse pensamento que dominava a mente dele. Não era só sobre cumprir uma ordem, era sobre um princípio. A mensagem era importante demais para falhar. O ponto-chave é este. Ele não só consertou um problema, ele se tornou a própria solução. E o resultado é esse, de arrepiar. A mensagem chegou a todos os cantos da comunidade britânica. Perfeita, poderosa. Mas ela viajou por um caminho que ninguém jamais poderia ter imaginado. Através do corpo de um herói anônimo. E aqui que a nossa análise muda um pouco de rumo. Na quarta parte, a mensagem deve continuar. A gente é convidado a olhar para esse ato heróico não só como um fato histórico, mas como uma alegoria poderosa. O que mais essa história pode nos ensinar? A fonte que conta essa história nos convida a fazer um paralelo. Da mesma forma que o corpo daquele operador virou o canal para a mensagem de um rei terreno, a reflexão proposta é que, de maneira parecida, uma pessoa pode se tornar um veículo para uma mensagem espiritual. A ideia central é a mesma: ser o canal através do qual algo importante é transmitido. E com isso, a análise termina com essa pergunta, deixada para nossa reflexão.
A história do operador de rádio, esse ato de dedicação a uma mensagem terrena, é usada para nos fazer pensar sobre nosso próprio papel como potenciais transmissores de uma mensagem espiritual. Uma questão bem poderosa para fechar a nossa conversa de hoje.